Olá, começa agora mais uma edição do Tela 1. Confira os destaques de hoje. Vereadores fazem acordo e manifestantes deixam a Câmara Municipal. O Brasil está em 27º lugar no ranking mundial de leitura. E ainda Lucas Kotovics comenta a derrota do Coritiba e a vitória do Atlético Paranaense. Eu sou Ângelo Sfire e apresento o Tela 1 desta quinta-feira, dia 17 de outubro. Os vereadores de Curitiba entraram em acordo com os manifestantes. A Câmara Municipal ficou ocupada durante 24 horas e a repórter Daiane Nogosek foi conferir como está a situação. Por volta das 5 horas da tarde desta terça-feira, manifestantes da Frente de Luta pelo Transporte Coletivo ocuparam a Câmara. Eles participavam de uma audiência com a CPI do Transporte e resolveram permanecer no plenário até o fim da tarde desta quarta-feira. Os manifestantes deixaram o local após uma reunião que aconteceu entre vereadores e representantes da Frente de Luta pelo Transporte Coletivo. Nós temos um compromisso de fazer tramitar este projeto por todas as comissões de legislação, justiça e redação, de economia, fazer audiências públicas, relatório de impacto financeiro, a fonte desta receita, da onde vai vir este recurso. Além disso, os vereadores se comprometeram a repassar para o prefeito as reivindicações dos manifestantes, que pediram que estudantes e desempregados não paguem mais passagens. Nós ouvimos a opinião de algumas pessoas sobre esse assunto. Eu sou a favor do passe livre, dessa reivindicação, porque é difícil para os alunos, eu como estudante também. Acho que a passagem é bem cara. É uma boa oportunidade de requerer o nosso direito, né? Acho interessante, não tenho certeza se é uma boa medida, mas acho interessante. Eu acho que, como tudo no Brasil, deveria ser fiscalizado, mesmo porque o estudante pode usar esse passe para fazer outra coisa. O presidente da Câmara falou sobre a dificuldade da tarifa gratuita. Esta composição tarifária é quase como aquele jogo de varetas que tinha, acho que da Estrela, que você joga as varetas, cada uma de uma cor, e vai tirando uma a uma, e se mexer no jogo, perde a passagem. Então, aqui assim, você mexe num item, mexe na estrutura inteira. Para que alguém ande de graça no ônibus, nesse sistema que nós temos, é preciso que alguém pague. Quase 16 mil novos postos de emprego foram criados no estado do Paraná no mês de setembro. Os números foram divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego e seguiram a tendência dos números registrados em todo o Brasil. O aumento de empregos formais no Paraná em relação ao mês anterior foi de 0,6%. Este é o segundo melhor resultado para o estado desde o ano de 2003. Os setores de comércio e serviço foram os que mais contribuíram para a criação de novos postos de trabalho, com mais de 11 mil novos empregos. Somente em Curitiba e região metropolitana, mais de 4.500 empregos formais foram criados em setembro. É o melhor resultado entre as capitais do sul do país, tanto em números absolutos quanto em números proporcionais. O final de semana está chegando e como será que fica o tempo nesta sexta-feira? Em Curitiba o tempo vai ficar ameno, com nebulosidade variável. Podem acontecer chuviscos ocasionais no período da noite. A mínima será de 13 graus e a máxima de 21. Já no litoral paranaense a chuva vai estar presente durante todo o dia, mas o tempo será mais quente, com a máxima chegando a 26 graus e a mínima fica nos 16. Começou ontem a 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes paranaenses entraram em campo. O Coritiba viajou até Campinas e perdeu mais uma vez. O Coxa manteve os 34 pontos e está a 2 pontinhos da zona de rebaixamento. Já o Atlético Paranaense recebeu o Galo Mineiro, venceu e chegou aos 51 pontos, abrindo vantagem na briga por uma vaga para a Copa Libertadores da América. Recebemos aqui no estúdio Lucas Kotovics, que comenta o futebol paranaense no quadro Tela Esporte. Lucas Kotovics, seja mais uma vez muito bem-vindo ao estúdio do Tela 1. Vamos começar falando do Coritiba.
Ontem ele viajou até Campinas, enfrentou a Ponte Preta, perdeu mais uma vez e cada vez mais, fazendo as contas ali para fugir do rebaixamento. O número mágico dos matemáticos é 45 pontos. Né? Como é que está essa situação? O detalhe é que o Coritiba pela primeira vez pode entrar na zona de rebaixamento hoje, né? Afinal de contas o Vasco joga com o Goiás. E os times lá de baixo estão ganhando, Ângelo. O Coritiba é o pior time do segundo turno, é o último colocado do segundo turno, pior campanha. E a gente vê que a culpa não era só do Marquinhos Santos, né? Isso que eu ia te perguntar. O Marquinhos Santos, durante boa parte do campeonato, comandou o Coritiba e agora com a chegada do Péricles Chamusca, as derrotas continuam. Como é que você está avaliando o trabalho do Péricles Chamusca? A culpa não é do técnico, Ângelo. A culpa definitivamente não é porque, afinal de contas, o Marquinhos Santos não conseguia colocar o seu time, fazer funcionar a engrenagem do Coritiba com o elenco que ele tinha. Claro, devido toda aquela questão dos lesionados, enfim, mas a questão é que o Péricles também não está conseguindo fazer o mesmo trabalho. Eu acho que até o trabalho do Marquinhos Santos era inclusive melhor que o do Péricles. Mas ali naquele momento de emoção, o presidente do Coritiba demitiu, o Marquinhos Santos e o Felipe Ximenes, e eu posso até dizer que a culpa era mais do Felipe Ximenes, que montou um elenco que mentalmente está muito fraco, não consegue se impor em campo, não consegue ter aquele pensamento positivo para conseguir marcar um gol, pelo menos, e se impor frente ao adversário. Então, ao meu ver, seria melhor se tivesse deixado o Marquinhos Santos, que já conhecia o elenco, já conhecia as características dos jogadores. Mas se o lado alviverde da cidade está triste, o lado rubro-negro não pode nem reclamar. Não Ontem, mesmo. mais uma vitória, se reafirmando cada vez mais no G4, 51 pontos já, né? Tá forte na briga. Chegando a terceiro lugar, 1 ponto atrás apenas do segundo colocado. O Atlético vem muito bem, inclusive o presidente Mário Celso Petralha renovou com o Paulo Baier, Ângelo. O presidente falou que não iria renovar, que o Paulo Baier não tinha ganhado nada pelo Atlético Paranaense. Ontem, o próprio presidente ligou para o Paulo Baier, uma negociação ali que o empresário falou que seria principalmente em relação ao zagueiro Manuel, mas acabou virando pauta o Paulo Baier, o meia Paulo Baier, que renovou seu contrato e vai jogar na nova arena, para a alegria do torcedor atleticano, que teve grande importância nessa renovação, porque se não fosse o torcedor do Atlético, o presidente Mário Celso Petralha provavelmente não renovaria esse contrato. Justamente isso que eu ia comentar. Na série do Atletiba, algumas rodadas atrás, o Paulo Baier marcou 2 gols, mas na saída ele acabou falando para a imprensa que ele estava triste, feliz com a vitória, mas triste porque não renovaria mais o contrato. Pesou então a torcida? Pesou com certeza. O Paulo Baier, inclusive, agradeceu a torcida do Atlético Paranaense e, se eu não me engano, o próprio presidente Mário Celso Petralha falou para o meia que a pressão da torcida tinha sido um dos fatores para ele, de fato, efetuar a renovação do Paulo Baier. Interminável Paulo Baier, o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, né? E esperamos que continue fazendo gols ali, leve o Atlético agora, o Paulo Baier. Provavelmente, eu acho que o Atlético joga Libertadores do ano que vem, esperamos que o Paulo Baier consiga fazer com que o Atlético avance cada vez mais na fase deste campeonato. Então, Lucas, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito Até obrigado, a próxima. Ângelo. Valeu. Foi finalizado o recadastramento dos taxistas de Curitiba. 99,5% dos permissionários atuais protocolaram a documentação na URBS, que vinha recebendo estes protocolos desde o mês de agosto. Dos 2.252 táxis de Curitiba, apenas 12 deixaram de fazer o recadastramento. Agora a URBS vai analisar todos os documentos que foram enviados. No caso dos 12 permissionários que não participaram, estas placas agora podem entrar na nova licitação, que irá ampliar a frota da capital em 750 placas. O recadastramento foi feito para cumprir as exigências da nova regulamentação, que entrou em vigor há 3 meses. Os taxistas aprovados vão ser chamados para assinatura do termo de autorização. Eles vão deixar de ser permissionários, passando agora para a condição de autorizatários. Os brasileiros estão lendo menos. Uma pesquisa aponta que a maioria da população prefere assistir televisão do que ler um bom livro no seu tempo livre. Mais informações na reportagem de Jordana Lazarotto. A leitura é um hábito que estimula a imaginação e ajuda a adquirir conhecimento. Mas será que o brasileiro realmente lê?
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro no ano de 2011, que reuniu 5.012 entrevistados em 315 municípios no Brasil, chegou-se à conclusão de que metade da população brasileira é de leitores ativos. O Brasil ocupa a 27ª posição no ranking mundial de leitura. Este ranking é liderado pela Índia. 55% dos brasileiros se consideram leitores, dedicando cerca de 5 horas semanais à leitura. Destes 55%, a maioria são mulheres entre 18 e 70 anos. A maioria dos leitores está concentrada na região sudeste do país. Na adolescência, na idade adulta, a importância da leitura é pelo fato de você construir repertório, construir vocabulário, conseguir escrever melhor, conseguir falar melhor, porque a leitura te traz esse tipo de estrutura e desenvolve essa competência de uma maneira muito mais fácil do que para quem não lê, né? Normalmente as pessoas que não leem têm muito mais dificuldade para se expressar, tanto oralmente quanto na escrita. A leitura fica em 7º lugar em relação ao que as pessoas gostam de fazer quando têm algum tempo livre. Segundo os dados da pesquisa, assistir televisão fica em primeiro lugar com 85%. Na sequência, vem escutar música com 52%, descansar com 51%, reuniões com amigos e familiares 44%, sair com amigos 38%, e, por fim, a leitura aparece, com 28%. Nossa equipe foi conversar com alguns estudantes para saber se eles têm o costume de ler e quais são suas preferências. Você gosta de ler? Particularmente, não. Gosto. Gosto. Gosto de ler. Eu gosto de ler coisas que me interessam. Os principais motivos que levam crianças e adolescentes a ler um livro são, em primeiro lugar, as obrigações escolares ou acadêmicas, seguido por atualização cultural e depois pelo prazer que a leitura proporciona. As crianças que veem seus pais lendo serão crianças leitoras também. Isso é muito específico e é muito peculiar. E termina aqui a edição de hoje do Tela 1. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie o seu e-mail para tela1@up.com.br. E não perca amanhã o Tela 1 Debate. O tema desta sexta-feira é publicidade infantil. Obrigado pela sua companhia e até a próxima, eu aguardo você.